Sem mais delongas, quero chamar o pregador dessa noite. Olha, o irmão trouxe torcida. Você que está em casa aí perdeu, irmão. Tem uma torcida aqui, ó. Por favor. Aí, para quem não conhece, os irmãos que estão em casa, o presbítero, Odair. Seja bem-vindo, meu irmão. Essa é a tua casa também. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estender a mão aqui à frente, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, pela vida do teu servo. Nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor o trouxe aqui, Pai, ó Deus, são e salvo, ó Deus, de todo perigo, de qualquer mal. Nós te agradecemos porque o Senhor, ó Pai, escolheu o teu servo, para que nessa noite, ó Deus, venha ministrar a tua palavra ao nosso coração. Te peço que o Senhor use-o com autoridade, com poder, em nome do Senhor Jesus, e fale com cada um de nós, que a tua unção e a tua misericórdia estejam sobre eles, sobre a casa deles, Senhor, abençoando e livrando o Senhor de todo mal, Pai. Fale, ó Deus, aos nossos corações, através do teu servo, ó Deus, com autoridade e com poder. É o que nós oramos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Presbítero, fica à vontade. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Aleluia. Sou grato ao Senhor por mais oportunidade. Glória a Deus. E estou muito honrado, graças a Deus. Estou alegre de poder estar participando dessa grande festividade. Glória a Deus, porque quando vamos falar da palavra de Deus, nós temos que nos alegrar, né, irmão? Temos que nos alegrar, porque quando Deus está no nosso meio, Ele opera como Ele quer, não como nós queremos. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E o tema aí é sobre a fé, irmãos, e Deus tem me tocado falar sobre muita fé, e como ministrei nessa quinta-feira também lá na Badabuã, e acabei se tornando também sobre a fé também, mas nada melhor, né, irmãos? Não importa que nós temos que falar do amor de Deus, não importa ser com fé ou sem fé, mas Deus, Ele fala como Ele quer, não como nós queremos. Eu estava falando com Deus, Senhor, se é para pregar a mensagem sobre fé, nós vamos pregar. Se for para pregar o que o Senhor quer, amém, irmãos. Que Deus possa fazer segundo a vontade dEle e não a nossa, amém? Eu tenho um texto aqui para a amada igreja esta noite, glória a Deus, um texto muito conhecido, que se encontra lá em Mateus capítulo 8, glória a Deus. Vamos falar de um homem gentil, glória a Deus, capítulo 8, de Mateus capítulo 8, versículo 5, aleluia, glória a Deus. Quero externar minha gratidão diante do pastor, amém, por esse convite, amém. Estou muito grato. Eu nem imaginava que um dia eu estaria aqui pregando, né? Mas eu aproveitei a oportunidade. A gripe tentou me parar, mas não conseguiu não, irmãos. Foi a semana meio turbulenta, mas o diabo perdeu essa. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 8. Glória a Deus. O título diz aqui: Centurião de Cafarnaum. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno nem que recebo sobre o meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado ficará sã. Pois eu também sou homem sobre autoridade, tenho soldado as minhas ordens, digo a este vai, e ele vem, e a outro vai, e ele vai, e ele vem, digo ao meu criado, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
mas os filhos do reino serão lançados fora das trevas, onde haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feita como a tua fé. Aleluia. Esse texto, irmãos, me chama muita atenção, principalmente, amados irmãos, esse versículo 8, irmãos, que diz aqui: não sou digno de receber sobre o meu telhado. Ele era um homem gentil, ele conhecia, ele sabia que Jesus era um homem santo, um homem que ali onde ele colocava a mão, que é apenas uma palavra, e seria cumprido. Por isso que ele falou: Senhor, que isso é apenas uma palavra, e meu servo será curado. Glória a Deus, glória a Deus. E antes de entrar nessa mensagem, amados irmãos, glória a Deus, nós sabemos, amados irmãos, que lá no capítulo 11 de Hebreus 1, lá o Paulo nos ensina que a fé, ele é o firme fundamento das coisas que não se esperam, é a prova das coisas que não se veem, irmãos. A fé é uma coisa, irmãos, que você crê, você tem fé, você crê. A fé é uma coisa tão grande, tão forte, tão poderosa, que a fé ela significa o princípio de ação e poder. Você imagina, irmãos, se nós temos fé em Cristo, irmãos, você imagina o poder que nós temos dentro de nós. Você imagina, irmãos, que quando nós falamos assim: Senhor, eu creio em Ti, eu tenho certeza que eu vou conseguir algo, vou conseguir aquilo, e Deus vai, porque é através da nossa fé. Glória a Deus. Porque através da nossa fé nós conseguimos tudo, porque Deus, quando está no negócio, tudo dá certo, irmãos. Glória a Deus. Esse centurião, irmãos, esse homem, ele era gentil, ele não era hebreu, irmão, ele era romano, mas ele creu. Ele acreditou, ele sabia que apenas bastava uma palavra, ele tinha certeza e a convicção, irmãos, que o servo dele seria curado. E Jesus, quando ele falou esta palavra, apenas uma palavra, meu servo será curado. Jesus ele olhou, ele admirou, ele olhou dentro do coração daquele homem. Parece que ele fez um raio-x dentro daquele centurião. Porque ele, além dele olhar para aquele homem e fazer aquele raio-x, ele olhou para aquela multidão todinha que o cercava, irmãos. O interessante, irmãos, que Jesus ele estava ensinando, e às vezes nós paramos e se analisarmos, irmãos, a multidão que estava em volta de Jesus, era muita gente, mas Jesus ele sondava o coração de cada um. Ele sondava o coração de cada um. É como eu falei na quinta-feira, irmão, quando nós vamos orar para um paralítico, para um enfermo, as pessoas fecham um olho, fica com o outro aberto, duvidando se Deus vai curar. Se Deus vai curar. Então, irmãos, o poder que está dentro de nós temos que pôr em prática. E esse homem que era gentil, ele pôs em prática a fé dele, irmãos. Ele creu, irmãos. Jesus olhou e falou assim: olha, para Jesus falar uma coisa dessa, irmão, eu nunca vi tanta fé em um homem do que toda Israel, irmãos. Do que toda Israel. Apenas a fé desse homem curou o seu filho ou o seu empregado, irmãos. Mas por causa da fé dele. Então, irmãos, nós nos dias de hoje nós sabemos que nós temos que entender. Aqui em Romanos capítulo 10, irmãos, diz aqui: consequentemente a fé vem pelo ouvir, irmãos. Ouvir mediante a palavra de Cristo. Consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você vem para a casa de Deus, você vem para ouvir a palavra de Deus. Você vem na intenção de ouvir Jesus falando. E ouvir Jesus falando, ou Deus falando, é através da palavra de Deus. A palavra de Deus é que liberta, que transforma e leva para o céu. Sem a palavra nós não conseguimos nada, irmãos. Cadê muitos falam assim: como você sabe que Deus fez o mundo através da palavra? Se nós formos ver em Gênesis, através da palavra nós sabemos que Deus fez o mundo
Deus fez o homem, fez os animais, fez tudo, porque nós cremos na palavra do Senhor. O mundo pergunta isso para nós, um ateu pergunta isso para nós. E pela mídia eles perguntam: como você sabe que Deus fez o mundo? Como você sabe que o homem não veio do macaco, não veio? Irmãos, a Bíblia diz que que Deus fez o homem do pó e soprou em nossas narinas e nos formou. E nos deu vida e vida com abundância. Aleluia. E aqui em Efésios 2:8, irmão, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie, irmãos. Glória a Deus. Então a graça de Deus nos faz nós crer mais, irmãos. É através da graça de Deus que nós nos fortalece, irmãos. Nós vivemos através da graça, irmão. É a graça que nos fortalece, não é pela lei, mas a graça nos dá a esperança. O interessante, amados irmãos, que na Bíblia existe tanto homens de Deus, irmãos, que eles viviam pela fé, eles acreditavam, eles criam. Se nós pararmos a analisar, Abraão, quando Deus falou para Abraão: sai da tua parentela, vai para onde eu te mostrarei. Abraão, ele simplesmente creu. Ele saiu, ele não tinha destino, ele não sabia para onde ir, mas ele saiu, ele creu em Deus. Ele acreditou em que Deus ia prover a vida dele. Para onde ele fosse, Deus estaria com ele. Deus, quando Ele fala para nós, quando nós vamos fazer algo para o Senhor: Senhor, eu posso fazer esse algo, Senhor, eu vou fazer isso, mas pela fé eu vou fazer. Não é, irmão, não é por aí. Você tem que crer, você tem que falar: Senhor, mesmo aqui, se é para fazer ou não é para fazer. Nem tudo, irmãos, é lícito, mas nem tudo nos provém. Mas a fé nos faz a nós entender, irmãos. Nós vivemos e nós podemos deixar o nosso sonho morrer, porque o sonho é você crer no impossível. Você crendo no impossível, você consegue, irmãos. Porque, amados irmãos, quando Deus me chamou para a presença dEle, eu falei: Senhor, se eu estou na Tua presença, eu creio na Tua palavra, vou permanecer, porque assim está escrito: aquele que crê em mim viverá. Então nós temos que crer, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aqui, amados irmãos, no Romanos capítulo 4, versículo 5, diz assim: todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada com justiça. Está vendo, irmãos? Quem somos nós para nós não acreditar na fé, irmãos? Não crer, irmãos. As dificuldades vêm, irmãos, mas nós cremos que essa dificuldade ela vai passar. Ela não vem para ficar para sempre. Mas nós temos que acreditar que tudo vai passar. A enfermidade, quando vem, ela vai passar, ela é passageira, não pode permanecer. Tem coisas que às vezes, amados irmãos, tem enfermidade que Deus às vezes ela permite, porque para nos provar algo lá na frente. Porque nós cremos que Deus está nos provando. Se nós não acreditar nisso, nós começamos a nos amaldiçoar. Quer amaldiçoar por causa dessa enfermidade veio? Não é por aí, irmão. Nós temos que acreditar que Deus está nos provando. E quando Ele não está nos provando, porque Ele conhece dentro de nós, Ele sabe que a nossa fé é a fé de esperança, que tudo vai passar. Tudo vai passar, irmão. Que essa pandemia ela veio, mas nós crentes oramos, intercedemos, e nós sempre falava: é passageiro, tudo vai passar. Mas nós temos que acreditar que coisas piores virão. Mas nós cremos, irmãos, que tudo vai passar. Glória a Deus, aleluia. Também diz aqui, amados irmãos, em Mateus 17, irmãos, eu lhe respondeu: por que a fé que você tem é pequena? Eu asseguro que, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para você. Olha o que Jesus respondeu. Ele respondeu: por que a tua fé, porque a fé que vocês têm é pequena. Está vendo? Deus, Ele sonda nos corações, Ele sabe
se a nossa fé vai alcançar, irmãos, certos problemas. Jesus, ele perguntou para eles: por que a tua fé, a sua fé é tão pequena? Eu asseguro que vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda. Até falei na quinta-feira, irmão, de um grão de mostarda que nem eu nunca vi. Só creme de mostarda. Através daquela sementinha, ela cresceu uma árvore daquele tamanho, uma árvore tão grande. Se nossa fé simplesmente fosse até do grão de mostarda, irmãos, nós alcançaria tudo aquilo que nós desejássemos no nosso coração. Mas só posso dizer para você: Deus, ele te dá aquilo que realmente você necessita. Porque tem coisas, amados irmãos, que nós cremos que nós vamos ter, e às vezes não vem, porque aquela coisa que você pediu pode tirar da presença de Deus. Eu acredito, irmãos, que quando você pede algo para Deus, vamos dizer assim: Senhor, me dá um Porsche, me dá uma BMW, um carro grande aí, e você paga aluguel, o salário é R$2.000, e Deus sabe que você não vai ter condições de manter aquele carro, mas você está insistindo, você está pedindo, você pôs a sua fé, porque eu vou ter, e Deus fala: vou te dar. E às vezes Deus: eu não vou te dar um Fusca para ver o que você vai fazer com esse Fusca. Vai murmurar, vai questionar, mas não, acredite, irmãos. Acredite, porque Deus, ele pode dar o melhor, irmãos. Porque às vezes, mas eu tenho questionado, eu tenho falado por mim mesmo, mas eu tenho falado, pelo menos quando eu não era convertido, eu perguntava, eu visitei a Aparecida do Norte na época, e eu entrava naquela sala de promessa, e via tudo aquilo lá. Eu parei e comecei a analisar, irmãos. Eu comecei a entender, quando eu comecei a meditar na palavra sobre a fé, e realmente, irmãos, muitas pessoas são curadas através da fé. Então as pessoas são curadas, as pessoas que crêem na imagem ou nas suas crenças ali, e é curado, eles passam a acreditar, mas mal eles sabem que quem curou foi a fé. Ele tinha uma esperança muito grande, porque a fé simboliza esperança. Se você tem esperança, você tem fé. A esperança de ser curado, e foi curado. E eles vão lá pagar as promessas, e toda aquela crença que ele tinha foi quebrada, irmãos. Porque eles pagaram com aquele, foram pagar aquela promessa. A gente tem pessoas que vai caminhando até a Aparecida, pagar sacrifício de tolos, bicho. Isso daí, Deus às vezes, nós achamos que Deus, ele abomina isso, mas quem somos nós para julgar? Mas não, irmãos, se a pessoa recebeu aquela cura, irmãos, é porque Deus achou que a fé deles foi muito, muito forte, e eles receberam a bênção. Mas um dia eles vão conhecer esse Deus que nós servimos, porque sabemos que a nossa fé vem de Deus. É Deus que nos dá a liberdade para nossas vidas, irmão, para que nós possamos receber essa bênção tal, irmãos. Glória a Deus. Também tem aqui, meus irmãos, aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6, aqui, irmãos, fala que sem a fé é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, a recompensa aquele que buscam o Senhor. Aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Pois quem dele se aproxima precisa crer em Deus. Então, se você tem fé e você crê em Deus, você é bem-aventurado. Nós somos bem-aventurados, irmãos, porque Deus, ele tem nos enchido da graça dele. Sem a graça dele, nós não alcançaria a bem-aventurança do Senhor. Louvado seja o Senhor, porque se nós vamos meditando na palavra, buscando a palavra, nós vemos os milagres que Deus tem feito, irmão. Nós temos a cura do leproso lá em Mateus capítulo 8, irmãos. O milagre que Deus fez naqueles leprosos, irmãos. Glória a Deus. Também nós temos também o chefe da sinagoga, irmãos. Você vê a fé daquele homem, o chefe da sinagoga. Chegou diante do Senhor: minha filha está doente em casa, quase morrendo. Jesus simplesmente falou assim: eu vou lá dar vida, vou curá-la. E a fé desse homem foi tão grande, irmãos.
ele com paciência, além dele ter fé, ele teve paciência, porque tentaram impedir de todas as formas Jesus chegar até a filha dela. Por quê, irmão? Porque a menina estava com vida. Será que às vezes se nós pararmos e analisarmos que Jesus ele quer fazer tudo perfeito, porque aquela multidão que se o cercava sabia que Jesus podia curar qualquer enfermo, mas a menina quando tinha morrido, já estava morta, tinha que mostrar para aquele povo quem era ele realmente. Aquela mulher, irmãos, durante essa passagem que Jesus estava fazendo, a mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela olhou e falou, ficou sabendo que Jesus ia passar ali. Ela falou, o quê? Se eu apenas tocar na orla do vestido, na orla de Jesus eu serei curado. Olha a tamanha fé, irmãos. Olha a tamanha fé desta mulher, irmãos. Ela arrumou um jeito, não sei, mas que ela passou, ela teve que arrumar um jeito de encontrar, de apenas tocar. A multidão comprimia o Senhor, espremia o Senhor de uma tal forma que até os discípulos quando ela tocou na orla do vestido, da roupa de Jesus, os discípulos Jesus falou, alguém me tocou, porque parou, a multidão parou, mas os discípulos perguntou, mas todo mundo está te tocando, mestre? Todo mundo te toca, não, mas eu senti algo diferente. Tem momento, irmãos, quando nós estamos orando, estamos ali na igreja, ali ouvindo a palavra de Deus, parece que a gente sente algo diferente. Algo me tocou, o Espírito Santo toca e você sente, você dá aquele glória, você grita, você chora, irmãos. Aí você fala, algo me tocou, não, Jesus te tocou. Jesus ele toca na gente, irmãos, e às vezes nós sentimos um calafrio, que às vezes você pensa que é porque está, não, irmãos, é o Senhor, é o Espírito Santo nos tocando, porque quando nós vamos para a igreja, nós temos que ir na crença, acreditando, o Senhor vai falar comigo. Nós temos que ir na certeza que Deus vai estar na igreja para falar conosco, através da palavra de Deus. E essa mulher, ela tocou, ela recebeu. Jesus perguntou, alguém me tocou? E ela podia muito bem sair de mansinho, mas não, ela ficou ali e falou, Senhor, eu que toquei. Jesus simplesmente olhou para ela, mulher, tua fé te curou, vai em paz e não peque mais. Está vendo como que é o milagre que o Senhor faz, irmãos? Tudo que Jesus fazia, irmãos, não era Jesus que curava, simplesmente era a fé das pessoas. Glória a Deus. Aqueles enfermos lá em Mateus 14, 16 também, irmãos. Jesus foi lá e, a tua fé te curou. Todos aqueles que Jesus ia lá, curava, simplesmente ele falava, tua fé te curou, vai em paz e não peques mais. Os leprosos, irmãos, o cego, irmão de Jericó, irmãos. Jesus curava. E hoje ele está curando no meio do povo dele, irmãos. E muitos ainda, irmãos, não estão crendo, muitos ainda não estão acreditando, mas nós sabemos que nós não estávamos com Ele, não comemos com Ele, não dormimos com Ele, mas nós sabemos que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. E se Ele nos dá vida, é porque nós cremos que Ele nos dá vida. Se nós percorremos a Bíblia, nós vamos pegar muitos textos bíblicos, irmãos, que nos ensinam, irmãos. Nos ensinam de uma forma tão grande, irmãos, que às vezes nós não acreditamos, não entendemos a palavra do Senhor. E aqui, por isso que eu falo que Jesus aqui, em Mateus 15, como eu tenho falado, mulher, grande é a tua fé. Jesus falou para aquela mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquela mesma instante, a sua filha ficou sã. Você imagina, irmãos, a mulher ela se colocou como um cachorrinho, que até os cachorrinhos comem da migalha que cai da tua mesa, dos donos. E Jesus se maravilhou, porque ela se desceu, ela se rebaixou, mais do que um cachorro, irmão. Mais do que um cachorro, ela se rebaixou. Deus, grande é a tua fé, mulher. Seja feito conforme a tua vontade. Jesus. Olha a fé, Jesus, ele, por incrível que pareça, irmãos, as pessoas que eram curadas, são pessoas que às vezes não era de Israel, porque aquela mulher, ela é cananeia, irmãos, ela não tinha nada a ver, irmãos, mas a fé era muito grande, irmãos. A fé é para todos
todos nós, até o gentil, como nós, também tem fé. A fé, ela fica dentro de nós, irmãos. Basta você ter fé, você recebe a sua bênção. Não importa, irmãos, porque sabemos que a salvação, a fé, ela não interfere ali na salvação. Tem nada a ver, a fé que vem de dentro, da certeza que vem de dentro de você. Mas nós, como cristãos, sabemos que a nossa fé é crer em Cristo Jesus. É crer no milagre que o Senhor faz. É a certeza e a convicção daquilo que você ainda não viu, mas você tem a certeza que vai receber. Essa é a nossa fé, porque nós cremos, nós acreditamos. Porque o mundo aí fora fala, eu tenho fé, mas no dia seguinte aquela fé já foi embora. Cadê o fim de ano? A pessoa, vamos fazer uma festa, fim de ano eles vão lá, põe tudo de branco. Vamos, tudo de paz, vai começar um ano de paz, tudo. Depois só é uma paz falsa. Mas nós cristãos, irmãos, nós temos que estar em paz todos os dias. Todos os dias nós temos que desejar a paz, desejar a paz do Senhor para todo o mundo todo, ou para o irmão, ou para a irmã, nós temos que desejar a paz. Porque nós cremos que a paz que nós recebemos é de Deus. Nós acreditamos e cremos que Deus é que nos dá a graça para superar as barreiras, as enfermidades. Porque sem ela, nada podeis fazer. Sem a graça e sem a fé, irmãos, nós não alcançamos nada. Porque se você tem fé, você alcança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem aqui também, irmãos, Mateus 9. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado, que o pastor trouxe essa noite. Trouxe em sua maca, vendo a fé dele, que eles tinham. Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, os seus pecados são perdoados. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe, irmão, esse homem, quando Jesus estava ali ensinando, esses 4 homens que estavam ali olhando aquele paralítico, quem sabe ali, que a Bíblia diz que ele estava trazendo um paralítico. Só que, será que era realmente amigo, ou eles sentiram a compaixão daquele homem, pegaram a sua maca, falou, vamos levar diante de Jesus, para ver que Jesus faz algo com ele. Então, a fé daquele homem não era só dele, era daqueles 4 homens, irmãos. Você imagina, além da transformação daquele paralítico, aqueles 4 homens foram transformados. Aqueles 4 homens, eles tinham fé. A fé deles era tão grande que através da fé dele foi curado aquele paralítico. Quem sabe ali Jesus, quando pôs a mão, ele olhou para cima assim, viu aqueles 4 homens que tinham descido aquele paralítico. Aí ele pronunciou esta palavra: tem de bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Todos arregalaram os olhos, principalmente os fariseus que estavam ali no meio ali, irmãos. Ficaram ali abismados, mas quem é ele? Que só Deus pode perdoar pecado. Mas Jesus, conhecendo a intenção dos pensamentos do ser humano, do homem, aleluia, Jesus simplesmente falou: qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou levanta e anda? Ao ensinamento que Jesus ele era tão calmo na hora de falar, irmãos, que aqueles, é como se ele falasse, mas como que ele ouviu eu falando, falamos baixinho, como que ele ouviu, mas não, Jesus simplesmente estava dando um ensinamento para nós. Se nós estamos lendo, estamos entendendo através do Espírito Santo, irmãos, isso é para nós, irmãos, porque só o Senhor Deus pode nos dar a graça. Deus pode perdoar nossos pecados, irmãos, porque sabemos que antigamente, como um novo convertido, no passado, hoje não fazem isso mais. Glória a Deus, não fazem mais isso nas igrejas. Mas antigamente, irmão, as pessoas chamavam, quem quer pedir perdão, eles iam na frente, pedir perdão para a igreja perdoar, levantar no dia de Santa Ceia, irmãos, vinha pedir perdão. E hoje, graças a Deus, não fazem mais. Expor as pessoas assim a isso, porque quem pode perdoar pecado é somente Deus. Somente Deus pode perdoar pecado. Então, quando você vai tomar ceia, você faz um retrospectiva na tua vida. Senhor, me perdoa se eu falhei durante esse mês.
Se nós pedimos perdão diante do Senhor, porque a igreja não precisa saber o que você pecou, não precisa saber que você está em pecado. Pecado nós pecamos todo dia, 24 horas por dia. Nós erramos, nós pecamos, irmãos. Mas eu creio que há um advogado no céu que intercede por nós. Tudo vem pela fé, ouvir a palavra de Deus. Se você ouvir a palavra de Deus e guardar no seu coração, e colocar em prática em sua mente, guardar, pode ter certeza, irmãos, que você vai se alegrar diante do Senhor. Você vai se alegrar, irmãos. Por isso que eu falo, irmãos, que nós temos uma fé poderosa. Por isso que eu falo, o tamanho aqui, nós imaginamos o tamanho que a fé que nós temos, irmãos. Nós temos um poder muito grande dentro, porque ela é ação e é poder. Se você agir, colocar a sua fé em ação, ela é tão poderosa que ela vai conseguir alcançar o coração de Deus, irmãos. Para você ver. Para você ver. Que a Bíblia diz que Deus olha lá do céu assim, ó, olha lá do céu, falou que eles procuram adoradores na terra, irmãos. Verdadeiros adoradores. E quando ele procura, que ainda ele não achou adoradores, aquele que toca o coração de Deus, no profundo coração de Deus. E quando você sente que você está orando, está clamando, está ali chorando, gemendo diante do Senhor, Deus vai lá, é como se ele fosse na tua cabeça e falar: ah, meu filho, eu estou te ouvindo, ó. A tua fé me alcançou. Ai, coisa linda, né, irmão? Coisa linda quando você se derrama diante do Senhor ali, irmão. De coração, sabe que você se ferve, você se entrega diante do Senhor. E Deus alisa a sua cabeça ali e fica assim: Senhor, eu estou te ouvindo, meu filho. Estou te ouvindo. É muito gostoso, irmãos. É muito gostoso. Nunca deixe, irmão, nada interferir no seu livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é adorar o Senhor. Não troca, não, irmãos. Fica só ali na adoração, na exaltação diante do Senhor. Hoje muitos falam assim: eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Crente jamais pode fazer isso, irmão. Você não vai fazer o que você quer, não. Deixa Deus fazer por você. Acredito que quando você deixa Deus entrar, interferir na tua vida, irmãos, pode acreditar que você é um novo homem. Pode acreditar que você vai ser totalmente diferente. Você vai mudar. Mas para isso você tem que crer. Você tem que crer, irmão. Você tem que acreditar, irmão. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada, irmãos. Não podemos fazer nada. É acreditar no Senhor. Coloque em prática a tua fé, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui também, irmãozinho, Tito, capítulo 1, versículo 2 diz: fé é conhecimento que fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente e promete antes dos tempos eternos. Olha isso, irmão. A fé é o conhecimento. Olha, para você ver, a fé, irmão, se nós desfolhar a Bíblia, irmãos, nós vamos achar tanta coisa sobre a fé, irmão. Tanta coisa, irmãos, que às vezes se nós parar e falar: Senhor, aumenta a minha fé, me ajuda a acreditar, ajuda a crer mais, Senhor, para que eu possa alcançar e não me desviar de Ti jamais. Nós não podemos jamais deixar Deus, irmãos. Porque nós cremos que somente Ele pode nos ajudar. Somente Ele. Eu posso dizer para os irmãos: tem dia que nós estamos furiosos, tem dia que nós estamos estressados, tem dia que nós estamos nervosos, mas isso não quer dizer que você não crê em Deus. Porque nós somos ser humano. Nós somos ser humano e nós somos falhos. Nós nos ficamos irados, porque Deus, Ele se irou. Graças a Deus que Ele não se ira com nós. Mas quando nós somos falhos, Ele vai lá e põe nós no eixo, e aí dói, aí o ar é grande. E aí é o momento que eu falo: Senhor, me perdoa. Aí é o momento: Senhor, me ajuda a crer mais em Ti, Senhor. Me ajuda a ser calminho, porque eu sou estressado, sou brabo. Mas Deus, Ele tira toda essa braveza rapidinho. Rapidinho Ele tira. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor aqui. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 1, irmão, capítulo 1, versículo 9 diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e a sua salvação das suas almas. A
salvação das almas. Olha aqui, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. Nós temos que lutar muito para que a nossa fé alcance, irmãos. Porque a nossa fé ainda está muito fraca, ainda a nossa fé ainda está pequena, mas nós estamos cada dia nos aproximando de Deus, irmãos. Cada dia mais nós temos que nos aproximar de Deus, permanecer na presença de Deus, para que a gente possa alcançar realmente. Eu sei que não está fácil nos dias de hoje, irmãos. Está muito difícil, mas se nós pôr em prática a nossa fé, nós alcançaremos. Nós alcançaremos. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós temos que sempre batalhar, irmãos. Glória a Deus. O que é nascido de Deus vence o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Incrível, né? Quando Jesus põe essas palavras assim, a gente fala, meu Deus, com apenas duas letrinhas, fé, tão poderosa desse jeito. Só isso que Jesus quer. Tenha fé, filho. Tenha fé. Só isso. Jesus fala, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé que você vai alcançar o que você quer. Tenha fé que você vai ter o que você quer. Crê em mim. Ajuda. É acreditar. Glória a Deus. E aí também 1 Coríntios 16:13 diz: esteja vigilante, mantenha-se firme na fé, seja homem corajoso, seja forte. Ele está falando para nós ser forte, para nós ser corajoso, irmãos. Você acha que foi fácil para Josué ali, irmão? Quando Moisés entregou na mão dele, ele falou: ó, não te aparta da tua boca o livro da Bíblia. Isso aqui é o seu livro. Esse aqui é o seu guia. Não te aparte da sua boca. Não aparte a Bíblia de nossos corações, irmãos. Crê nela. Ela vai ser a nossa vida. Ela vai ser a nossa bússola. Ela vai ser a nossa visão. Ela vai ser a palavra que sai da nossa boca de salvação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo. Isso busca a justiça, piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Timóteo 6:11. A fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Tudo isso, irmãos. Tudo isso que nós temos que buscar. É ter tudo isso. E hoje é difícil achar no ser humano, irmãos. Tudo isso no ser humano é muito difícil, mas nós temos que correr atrás, nós temos que ir atrás de tudo isso e alcançar isso. Nós temos que ter o principal, é o amor. Se você tem amor, você tem fé. Mas hoje em dia muitos estão aproveitando do amor, irmãos. Estão querendo aproveitar, falar, vamos ali, ó, aquela pessoa ela pode nos ajudar, e começa, muitos usa como extorquir a pessoa que tem de bom coração. E hoje nós temos que ter o quê? Visão de águia. Temos que ter visão, porque tem pessoas que precisam, e às vezes nós falamos, Senhor, para ajudar, porque às vezes nós interferimos no processo de Deus. Às vezes a pessoa passa no processo e às vezes você acaba pegando a carga para você. Então, fale com Deus. Fale com Deus, porque Deus possa fazer justiça e colocar, irmão, aqui, ó, colocar a piedade, a fé e o amor, perseverança e a mansidão. Nós temos que ser manso, porque aqui buscar a justiça de Deus, ela vem, e se você não tem o amor, não tem fé e não persevera, como que você pode ter mansidão? Então, se você é manso e humilde, é porque você crê em Deus, que nada pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Existe-lhe permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelo mesmo sofrimento. 1 Pedro capítulo 9, capítulo 5, versículo 9. Glória a Deus. Ficar firme na fé. O versículo só fala ficar firme na fé. É só isso que Deus quer de nós, irmão. É ser perseverante.
Ficar firme para que nós não viemos desviar da presença do Senhor. É só isso que Ele nos pede. Esse centurião, irmãos, que foi o texto base, o texto base, que esse homem, a fé dele era tão grande, irmãos. E Jesus simplesmente falou para ele: vai, porque tua fé curou a tua filha. A tua fé curou o teu servo. Então, irmão, Deus Ele está operando em nosso meio, irmãos, porque nós temos que acreditar. A fé tem que estar dentro de nós. A fé tem que nos fortalecer. A fé que nos dá a graça. A fé que nos faz nos perseverar. E firme. E a Bíblia nos ensina. Você acha que Jesus, quando estava ali na cruz, irmãos, pendurado, naquela cruz, Ele olhava para o céu, Ele falou: Senhor, por que me abandonaste? Ali as esperanças dele tinham acabado tudo, irmãos, quando ele simplesmente falou: por que me abandonaste? Jesus o abandonou por quê, irmãos? Porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E onde há pecado, Deus não opera e Deus não está, irmãos. Você vê, se nós pararmos e analisarmos, irmãos, quando você peca, quando você falha, quando você erra, aquele pecado, irmãos, que você esquece de pedir perdão, Deus, Ele simplesmente, Ele se distancia. Quando você esconde aquele pecado dentro de você e não se declara diante do Senhor, Deus, Ele se afasta, irmãos. Jesus olhou assim: por que me abandonaste? Todo aquele pecado da humanidade estava sobre Ele. Tudo, irmãos, tudo. Mas Deus sofreu mais do que o filho dele observar ali o filho dele sendo morto por uma geração que às vezes nós não éramos merecedores. Mas pelo seu infinito amor, venceu a cruz e o diabo caiu por terra. Caiu por terra e hoje estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque nós acreditamos, se nós morrermos hoje, sabemos para onde ir. Porque para isso nós temos que crer e pôr a nossa fé em prática. Então, amados irmãos, fique com essa palavra no seu coração. Aumente a tua fé. Crê como aquele centurião crê, irmãos. Ele se colocou como humilde, como servo diante do Senhor. E Jesus pôde se alegrar, falou: eu nunca vi tanta fé nesse homem gentil, que não, é como se esse homem que não me serve e persegue, mata os crentes, prende os crentes, e ainda Ele vai me ajudar a colocar eu na cruz. Ele estava presente quando Jesus foi colocado na cruz, mas Jesus não olhou para ele, simplesmente falou assim: eu nunca vi tanta fé nesse homem do que todo Israel. E Jesus ainda está procurando adoradores, e nós somos adoradores, amém, irmão? Jesus está olhando para nós esta noite, irmãos. Deus está olhando que nós estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. Seja humilde diante do Senhor. Adore ao Senhor com a sua fé. Coloque em prática, para que Jesus possa te abraçar. Clame ao Senhor e Ele te responderá, irmãos. Para Ele te responder, a tua fé alcança o céu. Porque tem oração que nem do teto passa, irmãos. Mas a nossa oração é porque nós cremos em Cristo Jesus. Amém? Essa é a mensagem que Deus me colocou no meu coração. Amém? Se eu não pude expressar de certa forma, mas eu acredito que tocou no coração de cada um esta noite. Amém? E aquele que está ouvindo essa mensagem pelas redes sociais, eu acredito que Deus está tocando em seus corações. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Continue sempre firme e constante. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.